Estamos de volta com o Horizonte Debate, esclarecendo as suas dúvidas sobre essa nova epidemia que está assolando a China e outros países do mundo, o coronavírus, que está deixando o mundo todo em alerta. Doutora Ângela, doutora Virgínia, o ano passado eu estive com uma equipe de competição do Senac para a World Skills. Ela acabou acontecendo em Kazan, na Rússia, mas houve uma prévia em Chongqing, que é uma cidade no centro da China. Fica a mais ou menos uns 500 quilômetros da região de Hubei, de Wuhan. Só que a China é um país muito grande. Quando a gente fala assim, 500 quilômetros não é tão perto como Belo Horizonte e São Paulo. Para a China é muito perto. E é muita gente. Eu selecionei algumas fotos só para poder ilustrar o que a gente está discutindo aqui agora, para um lugar com tanta gente e que você, telespectador da TV Horizonte, doutora Ângela, doutora Virgínia, não fazem ideia. Não tem essa história assim, o metrô tá cheio 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, no horário de pico das pessoas indo e voltando do trabalho. Pelo contrário, 2 horas da tarde, 10 horas da manhã, o metrô lotado, é muita gente. E é até uma crítica para a gente pensar a organização da nossa cidade. Na semana passada, falávamos da cidade como um organismo vivo. O metrô é uma parte do organismo de Belo Horizonte que já está morto há muito tempo. O metrô de Belo Horizonte deve ter os seus quase 30 anos. E na China, falamos de uma cidade que tem uma linha de metrô. É uma cidade comparada com Goiânia. Chongqing é uma cidade comparada com Goiânia. Ela tem 12 linhas de metrô. Tudo muito novo, mas tudo muito lotado. Vou pedir para a produção colocar algumas dessas fotos que mostra um pouco disso. Lugar fantástico. Esse é o centro, como se fosse a nossa gameleira. Então imaginemos que Belo Horizonte é uma das 4 cidades mais importantes do país. Chongqing, daquele jeito que escreve ali, C-H-O-N-G-K-I-Q-I-N-G. Chongqing é uma cidade do tamanho de Goiânia, do tamanho de Campo Grande. Olha o tamanho da Expo Minas dele, da gameleira deles. Tem uma outra foto que é legal, acho que tem... Essa é uma cidadela que chama Sitiku. Aí é muito cedo, é muito cedo. Depois tem uma outra foto desse lugar, mas um pouquinho mais tarde. Essa é a foto do lugar um pouco mais tarde, é quase do mesmo lugar. Absolutamente lotado. A minha cara de alegria é porque eu estava curtindo a beça. A gente tinha ganhado a competição nesse dia. A Miriam, que foi enfermeira, ela é técnica de enfermagem do Senac aqui de Minas. Ela foi campeã, então a gente estava comemorando. Isso é o centro da cidade. Isso aí já é de noite, isso aí já é bem tarde da noite. A cidade continua muito cheia mesmo. E com essa questão cosmopolita da China, a China é um lugar bem bacana. E como as fotos mostram, doutora Ângela, doutora Virgínia, para um vírus, desculpa a comparação, não tem lugar mais propício. Muita gente, muito contato. O chinês é uma pessoa muito aberta, eles conversam muito. O chinês gosta de comer muito. E a alimentação é preparada ali no meio da rua. Aquela cidadela que eu estava mostrando, que eu estava rindo, as pessoas às vezes preparando um macarrão. E aí, doutora Virgínia, doutora Ângela, é engraçado, porque de um lado fica uma pessoa preparando o macarrão, do outro lado fica também. E o sujeito não estava preocupado com lavar a mão, luvinha, máscara, nada disso. Preparando o macarrão, apertando aquela pasta de arroz e o povo comendo feliz da vida e comendo muito, viu, doutora Virgínia? Qual que é o impacto, doutora Ângela, doutora Virgínia, de uma realidade igual essa, como eu estava dizendo? O Wuhan fica muito perto dessa cidade em termos de impacto epidemiológico. Aglomeração, né? Muito, nossa. Todo mundo perto. Então... um espirra, um outro tosse. Uhum. No início dessa epidemia foi visto 49% dos primeiros pacientes, eles trabalhavam no mercado, não é? Uhum. No mercado de frutos do mar. Isso, tinha peixe envolvido. Peixe, e então teve esse pensamento também, né? Porque talvez o reservatório tivesse nesses animais. Uhum. Então, eles têm uma cultura diferente, né? Uma cultura aí com... nos mercados, a gente vê na internet como eles lidam, né? Com os animais, com os bichos, com a alimentação.
E depois essa aglomeração fica fácil mesmo para o vírus. Doutora Virginia. Eu acho que o impacto que a gente está vendo é isso que está acontecendo, né? Quanto mais gente aglomerada, mais gente infectada, né? É muito mais fácil essa transmissão. Então, isso facilita bastante. E... Como pensar agora? Retorno às aulas, a criançada aumentando ainda mais o ônibus, o metrô, a van escolar. Como que é pensar isso em termos de saúde dentro da casa do telespectador da TV Horizonte? Eu acho que a gente tem que pensar de uma forma preventiva, sabendo que vamos chegar agora no inverno, que as pessoas vão ficar mais aglomeradas, os locais são mais fechadinhos e é mais fácil de ter a transmissão de infecções respiratórias. A questão do coronavírus ela é diferente porque a gente não sabe se ela vai chegar e quando vai chegar, né? E se realmente isso tiver um impacto, aí a gente tem que ter um cuidado muito maior. O coronavírus, inicialmente, ele é uma zoonose, né? Ele não é comum ter infecções por coronavírus, né? Estou falando o grupo coronavírus em humanos, né? A gente teve algumas epidemias esparsas, né? No início dos anos 2000, depois, né, 2012, 2013 e agora, né, 2019, 2020. Então, é uma doença que fica mais nos animais, mas como eles também têm essa cultura, né, teve essa questão do mercado, então eles ficam muito... a gente não sabe exatamente como é que aconteceu essa variante, né, como que ela nasceu, digamos assim, e como é que foi essa transmissão inicial para os humanos. Mas esse contexto, né, dessa alimentação, com essa alimentação mais exótica, né? Existe coronavírus em morcegos, né? Em segundo momento, o MERS, que foi do Oriente Médio, existia transmissão que inicialmente a doença era nos dromedários. Então, essa facilidade, né, de ter o contato com o animal, dessa alimentação mais diferente da nossa, isso também facilita. Sim. Se pensamos, por exemplo, agora no verão, casos contínuos, altos, afastamentos do trabalho, da escola, por exemplo, dengue, que é algo que está aí há tanto tempo. Isso mostra, de novo, a pergunta de que não estamos cuidadosos, doutora Ângela? Porque todo mundo sabe o que tem que fazer. E a gente insiste em dizer que no lote do vizinho que tem água parada. Falamos da mesma coisa, parecido? É inacreditável, né, que como que continua, né, essa epidemia, endemia, né, da dengue, ela vai se emendando, não é? Durante o ano inteiro você acaba tendo a dengue. Por que falta consciência prática das pessoas? Algo factível, ao invés de ficar apenas... As pessoas sabem o que está acontecendo. Quando se fala do tossir, a gente já viu espirrar quantas vezes? E quantas não são as pessoas, 99,9%, que continuam espirrando desse jeito assim? Por que falta essa praticidade, Virginia? Acho que falta essa conscientização de educação mesmo. Isso é lento. É lento. Eu acho assim, é difícil porque nós estamos num país tropical que é cheio de mosquito. Eu não sei também o quão fácil é acabar assim com a doença. Porque o mosquito a gente não consegue acabar com ele. Mas, né, sem dúvida, se a gente tivesse essa conscientização e as pessoas cuidassem do seu vasinho, evitassem a água parada, facilitaria muito, reduziria o número de casos, mas eu acho que não é só isso, né? Tem um contexto muito maior. Né? No caso da febre amarela, a gente viu uma doença tão antiga voltando nessa proporção, que foi falta de vacinação, né? É uma doença que existe vacina há anos e essa vacina nunca faltou. Então, eu acho que falta mesmo isso, essa conscientização da vacinação, né? Na educação, da higienização das mãos. Perfeito. Eu quero voltar no último bloco para a gente conversar de algo que não sei se incomodou as doutoras ou se incomodou você, telespectador do TV Horizonte, como me incomodou muito. Quando a gente fala de pessoas que morreram em função de uma doença, e em nome dessa doença a gente tem que se preparar. Quanta gente ficou falando só de economia. Teve gente que morreu e as pessoas só falando da bolsa caindo. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.